Vamos meditar bem aqui em Lucas 6, do 19, que diz assim: E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, rico, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fazia seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dai a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira, fazendo-lhe vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E se fizerdes bem os que vos fazem bem, que recompensa terei? Também os pecadores fazem o mesmo. Então aqui nós temos Deus, o Senhor Jesus, dizendo que bem-aventurado todos vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quando ele fala aqui de pobre, não é só pobre financeiramente, não. Porque tem muitas pessoas abastecidas que eles não são avarentos e eles que são pessoas humildes. Assim como tem pessoas pobres que são arrogantes e prepotentes. Ele está se referindo àqueles que são pobres de espírito. Então, que nós venhamos nos espelhar nessa palavra. Que venhamos ser bem-aventurados, como o Senhor Jesus diz. Que nós venhamos fazer assim, folgai nesse dia, exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais e os profetas. Nós temos que ser o quê? Bem-aventurados serei quando vós aborrecei, quando vós separarem e vos injuriarem e rejeitarem os vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Porque todos os dias nós estamos sendo julgados, muitos profetas humilhados, maltratados, porque pregam a palavra do Senhor. O homem mau, ele não ouve, ele não quer ouvir, ele não aceita. Mas a palavra tem que ser pregada, para que o tempo de Deus está se cumprindo. Jesus está voltando, porque a qualquer momento ele vai vir como um relâmpago, assim como o relâmpago abre, que você não dá tempo de enxergar, assim será a vida do homem. Então, que Deus venha estar te dando sabedoria a cada dia. Olha só aqui o que escreveu a Jeane Maio. Ela disse assim: a história da vida dos grandes homens e das mulheres de Deus nos ajuda a lembrar que a crítica muitas vezes faz parte do preço do crescimento espiritual. Todos os avivalistas da história sabiam disso. Eles eram caluniados, criticados e geralmente brutalmente incompreendidos. As palavras de Jesus em Lucas 6, 26 devia ecoar frequentemente em seus espíritos. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Olha o que é que diz no 26, diz assim: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fazeis seus pais aos falsos profetas. Olha só, temos que vigiar. William
Berfonse, contemporâneo de John Ellis, foi usado pelo Senhor para realizar mudança na Inglaterra com relação à escravatura. Wesley sabia que a posição de Wilberforce ao regime escravocrata era extremamente impopular junto à elite da época. Por isso, Wesley escreveu do seu leito de morte uma última nota para encorajar o amigo. A menos que Deus tenha levantado você com esse propósito, a oposição de homens e demônios o deixará esgotado. Mas se o Senhor estiver ao seu lado, quem poderá combatê-lo? Seus critérios, por acaso, são mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem. Olha só, eles eram homens que pregaram lá no passado, profetas contemporâneos, mas eles eram contra a escravidão e eles eram perseguidos. O Wilberforce nunca se esqueceu dessas palavras, embora tenha sido profundamente criticado. Deus o usou para estabelecer o tipo de mudança social que caracterizava o verdadeiro avivamento. Aristóteles disse: a crítica é algo que pode ser facilmente evitada. Basta não dizermos nada, não fazermos nada e não sermos nada. Se quiser crescer no Senhor e ser verdadeiramente usado por Ele, não pergunte se será criticado e incompreendido. Pergunte o que deve fazer para se tornar um cristão maduro e relevante, ainda que isso signifique ser criticado e incompreendido. Olha só. Todos nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que sempre seremos criticados, mas nós não temos que nos preocupar com a crítica, e sim com a pregação do evangelho. Isso é que é mais importante, para que todos possam conhecer esse evangelho, para que todos possam se curvar diante do Senhor. Você observa a vida dos patriarcas, as vidas dos profetas que estavam com Jesus e a vida dos missionários contemporâneos. Todos eles foram perseguidos por levar a mensagem de salvação. Os discípulos de Jesus, todos morreram de morte cruel. Só João, que estava preso na ilha de Patmos e morreu no leito. Mas os outros morreram de morte cruéis. Pelo nome de Cristo. Todos eles derramaram seu sangue por amor ao Cristo, por levar a mensagem de salvação. Eles não recuaram, eles não foram covardes, eles continuaram pregando o evangelho. Porque no mundo de hoje, no século XXI, nós temos muitos Herodes espalhados por aí, impedindo que o evangelho seja pregado. Não é diferente do tempo de Jesus e do tempo dos apóstolos. E do tempo dos missionários contemporâneos. Continua sendo da mesma maneira. Perseguição, morte. Nós temos países que impediram até que fosse feita a procissão da igreja católica. Porque eles acham que eles estão em primeiro lugar. Mas cada um vai receber a recompensa por aquilo que está fazendo. Que você tire o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de se alimentar espiritualmente e fisicamente. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Dá um passo para Cristo. Não deixa para amanhã o que tu podes fazer hoje. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação.